Semani, eu só fui descobrir teu nome, Cíntia. Semani. Sempre chamei você de Cíntia Guimarães, né? Tive o prazer de conhecer a Cíntia no ano passado, ou não sei se é retrasado, já tem um 2018, tempo. né? 2018, através de uma outra colega, né? E consegui fazer ela ficar apaixonada pelo tema de prematuros, né? Porque é um tema diferenciado que a gente sabe que na prática profissional, a nutricionista já na área de infância, já é difícil ter nutricionista especializada na área de infância, imagina alguém que tenha conhecimento mais na área próxima da neonatologia, né? E eu acho que a gente precisa ampliar essa área, porque acaba deixando um gap, né, de informações importantes, né, para outras áreas da saúde que acabam não dando com tanta ênfase a importância, seja da avaliação nutricional, seja da alimentação. Está na hora de, cada vez mais, os alunos poderem conhecer um pouquinho mais esse assunto, né, e a gente poder estar estimulando nossos alunos a se especializar, se aprimorar também na área de nutrição materno-infantil. Bem, a Cíntia, ela é mestre em epidemiologia e saúde coletiva pelo IMS na UERJ, e ela também é especialista na área de nutrição materno-infantil. Então, não foi muito difícil de conquistar na área de materno, né, Cíntia? Não, já estava no caminho. O só me puxou para a prematuridade. A Cíntia acabou de defender o mestrado dela, né? Tá fresquinha, né? Tá. E ela vem compartilhar com a gente um tema, né? Que às vezes ainda é um pouco discutido ainda nas universidades, e cada vez está sendo mais, né? Sobre as curvas de crescimento para prematuros. Tem uma ótima palestra, Cíntia, pode fazer com calma, né? Tem 40 minutos aí, e aí vai sendo passada a palestra para você. Espero que a gente não tenha nenhum problema técnico até o final, mas vamos lá. Se tiver, também acontece. Bom, boa tarde a todos. Queria parabenizar a Joana pela palestra de antes, foi muito boa. Queria agradecer também, né, a Unirio pelo convite, parabenizar pelo evento, que é sempre bom levar conhecimento para todo mundo. Agradecer a Simone também pelo convite, estou muito feliz de estar aqui apresentando, né, um pouco do que eu estudei, pouco não, né? Bastante do que eu estudei nos últimos 2 anos para o meu mestrado, né? E o tema foi as curvas de crescimento para prematuro. O tema da palestra é até curvas de crescimento para prematuros, qual usar? E eu, sinceramente, já vou adiantar aqui que eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta até o final da palestra, mas eu vim trazer informações para vocês, para que todos possam pensar em qual seria a melhor curva para usar, já que não temos também muitas opções. Pode passar. Bom, vou contextualizar aqui, né? Prematuro é todo aquele bebê nascido antes de 37 semanas de gestação, né? Ou 259 dias, com limite mínimo de 22 semanas. Em 2016, nasceram 15 milhões de prematuros no mundo inteiro, então mais de 1 a cada 10 nascimentos são prematuros, né? São precoces. O Brasil é o 10º país no mundo em número de prematuros, que é um número muito, muito alto, né? Tem uma prevalência de 11,2%, teve em 2014. A maior parte desses prematuros são prematuros tardios, ou seja, eles nascem entre 34 e 36 semanas de idade gestacional, e 74%, e aproximadamente 16% nascem prematuros extremos, que são os menores de 32 semanas gestacionais. Passar. Abaixo o áudio? Também. Peraí, vou tentar. Não, tá ok. Tá ok? Não, que tô botando aqui no chat, estava abaixo. Ah, tá. Pra mim tava bom. Acho que algumas pessoas estão achando baixo, Cíntia. Não sei se você consegue falar. Vou tentar falar mais próximo. Alto. Vou desligar aqui o microfone. Ficou melhor assim? Melhorou? Pra mim tá bom. Agora eu quero ver se... tá melhor. O pessoal tá falando que sim. Tá livre. Bom, a prematuridade ainda é a maior causa de mortalidade neonatal,
e é a principal causa de morte entre crianças menores de 5 anos. Né? Então, a gente vê que a prematuridade causa problemas não só nesse início, né, no nascimento, mas esses problemas podem ser arrastados até os 5 anos de idade ou até mais. Um fator que se confunde muito com a prematuridade é o peso ao nascer. Né? Então, o peso ao nascer e a prematuridade, eles estão ligados nessa causa de mortalidade neonatal. Né? 80% das mortes neonatais são de recém-nascidos com baixo peso. Desses, 2/3 são prematuros e 1/3 são pequenos para a idade gestacional. Né? Tem um peso ao nascer pequeno para a idade gestacional que eles deveriam, que eles estavam. Né? E os recém-nascidos prematuros, que são pequenos para a idade gestacional, têm 15 vezes mais chances de morrer. Então, o que a gente tem que tentar fazer ao máximo é tentar olhar mais para essas crianças com prematuridade e com baixo peso ao nascer. Pode passar. Mortalidade neonatal é o óbito, né, dos bebês, dos recém-nascidos até o 28º dia de nascimento. Ele é um forte indicador da adequação da assistência, né, obstétrica neonatal. E também é um forte indicador da adequação do impacto de programas, né, de intervenção em saúde na população, né, e do nível socioeconômico também. A gente observa que em níveis socioeconômicos menores, a prevalência de prematuridade é maior. No Brasil, em 2016, foram 8 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, que é um número ainda muito alto. E o que a gente observa também é que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se tivesse uma melhoria na assistência pré-natal ou pós-natal imediata, um redirecionamento de práticas clínicas, especialmente nesses primeiros dias, e uma maior atenção nesses nascidos vivos, principalmente esses de baixo peso e esses prematuros. Vou passar. Aqui eu listei as principais causas de prematuridade, mas não são as únicas, né? Eu vou passar rápido, cortou um pedacinho. Vou passar rapidamente por algumas delas. As principais são a hipertensão arterial, ruptura prematura de bolsa, extremos de idade materna, extremos de peso, pré-gestacional. A baixa qualidade da assistência pré-natal é um dos grandes motivos para a prematuridade hoje, principalmente no Brasil. A baixa escolaridade materna, que talvez esteja ligado também, né, à baixa renda. Gestações gemelares, né, devido ao aumento das novas técnicas de reprodução assistida. Então, a gente tem muito mais gêmeos e trigêmeos sendo gerados, e eles fazem uma cesárea para antecipar esses partos. E as cesarianas eletivas, que são realmente um dos grandes motivos de prematuridade. Né? No Brasil, em 2017, a taxa de cesariana foi de 55,6%. Né? Foi 83% na saúde suplementar e 42% na saúde pública, o que são números absurdos. E apesar de haver já algumas ações de saúde, né, para tentar evitar esse excesso de cesarianas, a gente ainda está caminhando a passos lentos. Pode passar. Bom, a prematuridade deixa algumas consequências, né? Então, os prematuros, eles podem ter déficits no crescimento, eles podem ter problemas no neurodesenvolvimento, então problemas de visão, problemas de audição, problemas de aprendizado, né, e deficiência imunológica secundária, que a gente vai observar, né, pode observar problemas cardíacos, diabetes e outros problemas imunológicos ao longo de toda a vida, né, não só durante o período neonatal e o período infantil. Pode passar, por favor. Bom, então como é que a gente classifica se esse bebê nasceu prematuro ou não, né? Bom, a primeira coisa é pela idade gestacional. A gente vai avaliar a idade gestacional que esse bebê nasceu. A primeira forma, a forma mais difundida, a forma mais fácil de se avaliar é pela data da última menstruação, né? Pela DUM. Né? Ela é de fácil obtenção, né? Só através de questionário, através de prontuário, né? Perguntando à mãe qual foi a data da última menstruação. A gente pode ter alguns viés de memória, né? E de ciclo mesmo, porque cada mulher tem um ciclo, mas ainda assim é a forma mais fácil, mais barata, mais prática de se ter essa informação.
Uma outra forma de se distribuir idade gestacional é através da ultrassonografia, mas ela deve ser feita no primeiro trimestre, né, para ela ser fidedigna, e ela requer profissionais técnicos mais qualificados e equipamentos, né, e a gente observa isso menos nas áreas de saúde de menor renda, que são justamente onde esses prematuros nascem mais, né. O padrão ouro seria a DUM mais a ultrassonografia no primeiro trimestre, e infelizmente não, no sistema de saúde pública, a gente não consegue ter essa combinação tão facilmente. Quando a gente não consegue ter a DUM, não consegue a informação da DUM e não consegue a informação da ultrassonografia, ou ela não sabe quando ela foi feita, a gente pode usar do New Ballard Score, né, que são uma série de procedimentos que avaliam a maturidade do recém-nascido, a maturidade neuromuscular, física e neurológica, para determinar qual foi a idade gestacional que ele nasceu. Vou passar. Bom, e aí a gente tem a classificação da prematuridade, né? A gente consegue classificar esse prematuro a partir da idade gestacional que ele nasceu, a partir do peso que ele nasceu e da adequação do peso para a idade gestacional. Então, pela idade gestacional, ele pode ser classificado em tardio, né, quando ele nasce de 34 a 36 semanas, moderado, quando ele nasce de 31 a 33 semanas, grave, se ele nasce entre 28 e 30 semanas, e extremo, se ele nasce com menos de 28 semanas de idade gestacional. De acordo com o peso ao nascer, né? Então, se ele nasce com menos de 2,5 kg, ele é considerado um recém-nascido de baixo peso. Com menos de 1,5 kg, ele é considerado um recém-nascido de muito baixo peso. E com menos de 1 kg, ele é considerado um recém-nascido de extremo baixo peso. E a gente pode ter, inclusive, né, a combinação dessas duas classificações. Ele pode ser um moderado, extremo baixo peso. Né? E quando a gente faz essa combinação de idade gestacional com peso a nascer, a gente faz a adequação do peso para a idade gestacional, se ele está adequado ou não. E essa adequação a gente faz através de curvas de crescimento. E aí a gente consegue ter essas classificações. Então, ele pode ser classificado em GIG, se ele tem aqui está até, na verdade, aqui eu até não troquei, né? Mas, enfim, na verdade, essa última quadrinho, as informações não são exatamente essas. GIG, na verdade, é se ele nasce com o percentil maior que 97 ou um score Z maior que mais 2. Depois eu vou consertar. A IG, se ele está com percentil entre 3 e 97 ou menos 2 e mais 2 score Z. E PIG, se ele tem um percentil menor, se ele nasce com um percentil menor que 3 ou menos 2 score Z. Pode passar. Depois eu falo isso melhor lá na frente. Bom, como é que a gente chega no peso desse bebê? Bom, através da avaliação nutricional, né? Então, a avaliação nutricional é o método imprescindível, o método não, né? É uma avaliação imprescindível de ser feita no recém-nascido, né? Ela consegue verificar a situação de saúde do neonato, identificar se ele tem um risco nutricional ou não, né? Ele avalia a relação entre o crescimento intrauterino, o estado nutricional e a morbimortalidade perinatal, e a gente consegue, através disso, predizer a evolução pós-natal desse recém-nascido. E ele avalia o crescimento pós-natal e a terapia nutricional que possa ser implementada a partir dela. Pode passar. A avaliação nutricional é feita através de medidas antropométricas, né? Então, acho que todo mundo aqui já deve conhecer. O peso, o comprimento e o perímetro cefálico são as principais medidas que são aferidas no recém-nascido. O peso, ele indica distúrbios perinatais mais agudos ou crônicos. O comprimento, ele é um indicador melhor de um crescimento linear, né? E o perímetro cefálico, ele indica um crescimento adequado e um melhor desenvolvimento neurológico desse bebê intraútero. Vou passar. Passar. Ouvi? Bom, a partir dessas medidas antropométricas, que devem ser feitas por equipe hospitalar treinada, né, sob protocolos bem definidos, então, com esses dados de peso, comprimento, perímetro cefálico e a idade gestacional, a gente consegue definir, também ficou configurado aí, né? A gente consegue definir os percentis e os score Z
para classificar esses bebês nas curvas de crescimento que nós fomos escolhendo, né? E aí eu deixei aí para vocês também as 3, eu não sei se vocês conseguem ver as 3, né? Os 3 endereços eletrônicos das 3 curvas principais utilizadas no Brasil, né? Que foram, né, as 2 primeiras foram motivo do meu estudo, a Fenton-Ekin, a Integral e a curva da Hu. Eu também vou falar um pouquinho delas mais para frente. Pode passar. Nossa, desconfigurou, legal. Para uma avaliação nutricional adequada, né, o que a gente precisa fazer e entender num prematuro é que ele nasceu prematuramente e a idade de nascimento dele é diferente da idade de nascimento de um bebê que nasceu a termo, né? Então, a gente precisa aplicar o método de idade corrigida nesse recém-nascido, né? Então, ela serve para a gente fazer um diagnóstico mais correto do desenvolvimento desse bebê, né? E para a gente ter uma expectativa real para cada prematuro, né? A gente não pode subestimar ele, a gente não pode comparar um prematuro que nasceu com 36 semanas, com 35, com 30, com um prematuro, com um bebê que nasceu a termo com 40, né? E aí, como é que a gente faz esse cálculo de idade corrigida? A gente pega a idade cronológica que esse bebê nasceu, a gente diminui do tempo em semanas que faltou para completar o termo, né? 40 semanas. Então, por exemplo, um bebê que nasceu no dia... Deixa um exemplo aqui para vocês. Um bebê que nasceu no dia 8 de março, com 35 semanas. Né? Hoje, ele teria, em idade cronológica, 4 meses, ou 16 semanas. Então, a gente pega esses 16 semanas e diminui 5, né? Que foi a diferença entre 40 e 35 da semana que ele nasceu. Então, ele, teoricamente, teria 11 semanas, né? Aproximadamente quase 3 meses, e não 4 meses. Então, a gente espera que o desenvolvimento dele seja de uma criança de 3 meses, e não de 4, que seria a idade cronológica dele. Vou passar. E até quando que a gente deve corrigir essa idade do prematuro? Bom, existem alguns estudos sobre isso. A maioria deles diz que aproximadamente 2 anos de idade para os prematuros em geral, né, deve ser corrigido, e até 3 anos para os prematuros de extremo baixo peso e menor que 28 semanas, né? E aqui tem um outro estudo também que ele separa, né, por medida antropométrica. Então, ele avalia que o perímetro cefálico deve ser corrigido até 18 meses, o peso deve ser corrigido até 2 anos e o comprimento, a altura, até 3 anos e meio. Pode passar. Bom, a partir dessa avaliação antropométrica, peguei peso, altura, perímetro cefálico, idade gestacional, joguei nas ferramentas de cálculo das curvas, e aí elas vão me dar os percentis e os scores Z do peso a nascer para esses prematuros, né? Ao nascer, a gente não precisa corrigir a idade, a gente faz com a idade gestacional que ele nasceu, tá? A gente só vai corrigir a idade ao longo dessas consultas com um prematuro, né? Depois que ele, né? Depois dessa primeira avaliação, quando ele nasce, as próximas consultas são feitas a partir da idade corrigida. Na primeira consulta a gente faz, primeira avaliação, né? Quando ele nasce, a gente faz com a idade cronológica que ele nasceu, com a idade gestacional que ele nasceu. E aí a gente avalia, a gente classifica esses recém-nascidos nos critérios PIG, AIG ou GIG, né? Aqui já está certinho. Então, PIG é o recém-nascido com peso menor que menos 2 score Z, ou percentil 3. O AIG, que é o adequado para a idade gestacional, é o recém-nascido com peso entre menos 2 e mais 2, ou entre percentil 3 e 97. E o GIG, que é o grande para a idade gestacional, com o score Z maior que mais 2, ou percentil maior que 97. Pode passar. Bom, as curvas de crescimento, né? A gente vai fazer essas classificações a partir de curvas de crescimento. E aí, o meu estudo foi avaliar qual curva seria a melhor curva para classificar essas crianças, né? Já que existem algumas, e no Brasil são usadas também algumas, principalmente 2. E para a gente entender como essas curvas foram, para a gente entender a forma que a gente vai conseguir escolher qual curva será usada, a gente precisa entender primeiro quais são essas curvas, né? Então, existem 2 tipos de curvas. Existem as curvas de referência e existem as curvas padrão.
As curvas de referência são feitas a partir de amostras de crianças. Então, elas são feitas a partir de revisão sistemática, meta-análise, né? Então, se decide as regiões onde vão ser feitas aquelas curvas, você pega uma amostra de crianças que estão distribuídas naquela população naturalmente, né? Então, dali vão entrar crianças de mães de todo tipo, de todo tamanho, altura, de todo peso, de situação socioeconômica, né? É um retrato daquela população. E ela não se caracteriza como um padrão de normalidade, sim como um retrato do que acontece naquela população que foi escolhida para aquele estudo. Né? Ela pode ser intrauterina ou pós-natal, mas geralmente as curvas de referência para prematuros são intrauterinas. E as curvas padrão são feitas a partir de estudos longitudinais e elas sim representam um padrão de crescimento ideal de uma população e um modelo a ser seguido, pois elas são feitas a partir de uma população definida, acompanhada e escolhida como ideal para aquele crescimento, né? E elas são medidas quando o bebê nasce. Né? Então, a gente tem por isso que elas são consideradas um padrão ideal de crescimento. Então, as de referência são um retrato do que acontece naquela população escolhida e a padrão, elas são construídas para que aquele bebê nasça nas melhores condições possíveis. Pode passar. Bom, a primeira curva para prematuros foi feita em 1967, né? Essa Batalha Lubchenco. Ela é uma curva de referência, né? Ela foi feita com prematuros nascidos na cidade de Denver, nos Estados Unidos, mas ela foi até bastante utilizada, porque não tinha muitas outras para se utilizar, mas ela teve uma limitação grande porque ela foi feita numa cidade que tinha uma altitude muito alta, e aí a altitude influi negativamente no peso do feto, né? Então, você gera um viés aí que você não consegue aplicar essa curva em outras regiões. Em 1996 foi criada uma outra curva, né? Também uma curva de referência, também uma amostra de crianças. Foi feita com nascidos vivos nos Estados Unidos e aí distribuída por várias cidades. Ela foi uma curva de base populacional, a primeira curva de base populacional, com quase 4 milhões de crianças, né? Quase 3 milhões de crianças. Pode passar. Bom, as duas curvas mais utilizadas no Brasil, hoje em dia, são as curvas Fenton e Kim e as curvas Intergrowth. Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre elas. A curva Fenton e Kim, ela foi feita pela primeira vez em 2013, e depois ela foi revisada em 2003, depois ela foi revisada em 2013. Ela é uma curva de referência também, e ela foi feita a partir de uma revisão sistemática, uma meta-análise, né, e pega um período bem longo, de 1987 até 2012, né, a gente contando a revisão. Ela foi feita em 6 países desenvolvidos, né, então a ideia era pegar crianças que teoricamente tinham condições sociais equivalentes, né. Foi uma amostra bem grande, com quase 4 milhões de crianças. A primeira versão ela era mais generalista e a segunda versão ela foi especificada por sexo. E a gente consegue avaliar o recém-nascido prematuro de 22 até 50 semanas. Passar. Bom, ela tem, como todas, ela tem algumas limitações, né? E aí, na verdade, é isso que a gente vai discutir aqui até o final. As limitações de uma e de outra e a gente escolher qual seria a melhor curva. Uma das limitações da Fenton e Kim é que elas não são compatíveis com a adaptação pós-natal, né? Como elas foram feitas a partir de medidas de ultrassom, né? Eu tô dizendo que aquele bebê de 35 semanas dentro da barriga da mãe, ele tem um crescimento ideal. Quando esse bebê sai da barriga da mãe, ele sofre, né, várias questões que acontecem com ele ali, principalmente essa perda de líquido que é natural do bebê, de todo bebê, e aí você já não consegue, já fica difícil a gente comparar um bebê que nasceu 35 semanas, ele perdeu líquido, então ele perde peso. Como é que eu vou comparar com um bebê que estava ali na barriga da mãe, sob condições ideais, né? Fora todos os processos que ele passa, de estresse, né? De exames e tal, e de não estar em condições ideais. Então, como é que se faz esse tipo de comparação, né?
E aí essa crítica que eu coloquei aqui, que muitos autores fazem, né? Que recém-nascidos prematuros e os fetos que permanecem no útero podem carregar diferenças muito importantes. Então, fica muito difícil a gente fazer essa comparação, né? Porque o bebê que está no útero não sofreu nada do que o bebê que nasceu prematuro, né? Pode passar. Tá? Bom, vou falar também um pouquinho da curva Interrow, né? A curva Interrow já é considerada uma curva padrão, pois ela foi feita pela OMS, né? Ela foi um estudo encomendado pela OMS. Ela é um estudo longitudinal, multicêntrico, de base populacional. Foram dados coletados de 2009 a 2014. Foram 6 países envolvidos, o Brasil é um deles, né? Fizeram coorte lá de Pelotas, fez parte desse projeto, então um projeto imenso. E aí a ideia era pegar países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? Para que a gente pudesse ter um balanceamento aí de pessoas, né? Que a gente pudesse aplicar, né, nessas duas regiões. Foram utilizadas, né? A amostra foi de 4.607 gestantes, todas saudáveis. Dessas, 201 nasceram prematuros, e aí, a partir desses 201 prematuros, que foi feita a curva dos prematuros. Né? Esse projeto é um projeto grande, então foram feitas outras curvas para várias idades gestacionais, mas essa foi específica, essa de 201 foi feita para os prematuros que nasceram. Ela é específica por sexo, e ela vai de 24 até 64 semanas. Passado, por favor. Bom, o objetivo da curva Interrow, né, foi estudar o crescimento, a saúde, a nutrição e o desenvolvimento neuromotor de bebês, né, que não tivessem nenhuma normalidade, nenhuma malformação congênita e condições nutricionais ideais. Né. As mães foram acompanhadas durante toda a gestação, então, né, essas crianças, tudo foi cuidado para que elas tivessem um crescimento intrauterino ideal e um nascimento ideal e um pós-natal ideal também. Né, com alimentação controlada, aleitamento materno, e ela vai até 2 anos de idade, as curvas todas, né, mas a prematuro vai até 64 semanas. Né, pode passar, por favor, já falei a curva Interrow também tem limitações, né? Desses 201 prematuros, somente 28 nasceram abaixo de 33 semanas de idade gestacional. Então, muitos autores levantam esse questionamento, né? Se essa curva seria aplicável a esses prematuros de muito baixo, esses prematuros extremos, porque a amostra foi muito pequena, né? Então, existe esse questionamento também. E o projeto também não levou em consideração alguns fatores de risco, como peso até 12 horas após o parto, ganho de peso materno durante a gestação, IMC materno pré-gestacional e o peso e altura materno e paterno, que a gente viu já anteriormente, que influencia, né, no peso que a criança vai nascer. Pode passar. E aí ele também sofreu algumas críticas, né? Esse estudo grande, que foi feito com 53 mil recém-nascidos, ele sugeriu que os padrões do Interrow falharam quando eles detectaram desproporcionalmente taxas mais altas de PIG com um tamanho materno menor nos grupos étnicos que as mães tinham tamanhos maiores, né? Então, sei lá, mães na Alemanha que tinham, né, mulheres alemãs que teoricamente têm um tamanho maior, as alemãs que são um pouquinho menores, tinham filhos com classificação de PIG. E poderia não ser pequeno para a idade gestacional, eles poderiam ser simplesmente pequenos constitucionais, né, geneticamente pequenos, sem ter nenhum problema na gestação, para eles terem nascido dessa forma. E aí, o Fenton e Kim também fizeram uma crítica a esses padrões que fazem uso de medidas pós-natais para comparar recém-nascidos prematuros, porque eles dizem que os recém-nascidos prematuros também não podem ser usados como referência para outros prematuros, porque cada prematuro é um e cada nasce com uma condição diferente, né? Se eles nasceram prematuros é porque eles já não estavam
numa gestação saudável, né? Eles nasceram já com alguma morbidade que levaram eles àquela prematuridade. Então, como é que você vai comparar um com o outro? Como é que você vai dizer que aquele que nasceu X pode ser o padrão normal para comparar com aquele que nasceu Y? Né? Então, fica aí mais um questionamento. Pode passar, por favor. Bom, nós avançamos muito, né, nas pesquisas de terapia intensiva neonatal, e aí fez com que as taxas de mortalidade diminuíssem muito em prematuros, mas isso também aumentou a preocupação com a qualidade de vida e o crescimento dessas crianças. E aí eu trouxe aqui, né, que é de extrema importância a avaliação e a classificação correta desses bebês, que por meio desse instrumento a gente consegue acompanhar a evolução nutricional e identificar de forma precoce os desvios nutricionais que possam vir a acontecer. Vou passar. E aí, de novo, a gente pergunta, né? Qual a melhor curva? Vocês já conseguem ter uma ideia? Bom, pode passar, pode passar. O que dizem os estudos, né? Primeiro que são pouquíssimos os estudos que comparam curvas de crescimento para prematuro, principalmente no período pós-alta. A maioria dos estudos que eu achei durante esses 2 anos foram durante a internação, né, no nascimento. E os estudos acharam que existe uma maior prevalência de recém-nascidos prematuros, classificados como pequenos para a idade gestacional, quando a gente usa a curva Intergrowth, quando você compara com curvas de referência, né? Como, por exemplo, a Fentoikin, mas existem outras curvas de referência em cada país. Então, desde que a OMS lançou a curva Intergrowth, alguns países fizeram essa comparação com a Intergrowth com outras curvas, tanto a Fenton quanto as curvas de referência dos países. E, geralmente, a maioria delas, a Intergrowth classificou mais prematuros como PIG do que as outras curvas. Os estudos que avaliaram a concordância entre essas classificações também encontraram uma concordância moderada entre essas classificações, e a maior diferença se dá nos prematuros com idade gestacional mais precoce. Então, quando você usa as duas curvas para comparar o mesmo prematuro, você vê uma discordância maior quando a idade gestacional é menor. Pode passar. E aí, o que pode acontecer se você classifica mais prematuros como PIG, por exemplo, ou menos prematuros como PIG, por exemplo, né? Então, a superestimação de uma classificação PIG, né, que seria o prematuro de maior risco, você pode levar abordagens nutricionais muito agressivas a esse prematuro, que levam a um catch-up acelerado, né, que é uma aceleração da velocidade de crescimento, e já tem muitos estudos que já comprovam que, apesar dessas crianças apresentarem um melhor desenvolvimento cognitivo, elas podem, mais para frente, apresentar problemas metabólicos e cardiovasculares graves, né? E ao passo de que, se você subestima esse número de PIGs entre os prematuros, você pode ter uma ausência de intervenções nutricionais mais agressivas para essa criança, né, que seriam necessárias para a manutenção da vida desses bebês. E, além disso, prejuízo à produção de conhecimento científico, histórico e elaboração de políticas públicas para evitar que isso aconteça. Pode passar. E aí, qual seria a melhor curva, né? Então, é aquela que agrega a validade, a aplicabilidade na prática clínica e que seja capaz de identificar os prematuros com maior vulnerabilidade, né? E visando principalmente reduzir a mortalidade e a morbidade entre os prematuros. Então, não adianta somente classificar como PIG, né? Uma curva classificar como PIG mais do que a outra não me diz muita coisa, né? Me diz só que ela classificou mais como PIG. Eu preciso saber, dentre esses PIGs, quais que tiveram óbitos e quais que tiveram maior risco, né? Maior comorbidades associadas. Pode passar. Esse estudo aqui, ele foi feito pela Universidade de Oxford e ele avaliou o poder do peso a nascer para a idade gestacional, prever resultados neonatais adversos, usando esses gráficos de crescimento. Ela usou Intergrowth e outros gráficos de crescimento fetal para comparar. E eles concluíram que os bebês classificados como PIG por padrões neonatais, ou seja, aqueles avaliados depois que o bebê nasce,
apresentaram associações mais fortes com mortalidade e comorbidade quando comparadas às referências fetais. E eles concluíram que os padrões de crescimento fetal não são superiores na previsão de complicações neonatais comparado aos gráficos neonatais. Então, que os gráficos neonatais conseguiram prever melhor essas morbidades e essa mortalidade infantil. Pode passar. E aí, esse foi o meu resultado, né? Esse foi minha dissertação de mestrado, né? Foi a comparação das duas curvas de crescimento, tanto Henry e Intervall, na classificação de prematuros, e eu tive resultados muito parecidos com esses avaliados por outros países, né? Eles estavam alinhados com esses estudos, então a gente conseguiu, eu peguei uma amostra de crianças nascidas no Hospital Pedro Ernesto, uma amostra grande de crianças, e eu classifiquei essas crianças pelas duas curvas, pela Fenton e pela Intervall. E eu consegui, e a curva Intervall classificou o maior número de PIGs do que a curva Fenton, né? A prevalência de PIGs foi maior pela Intervall do que pela Fenton. Fiz a concordância dessas curvas, ela deu uma concordância moderada também, como os outros estudos, apresentou também uma diferença maior nas idades gestacionais mais precoces, então a discordância foi maior entre as duas curvas, quanto mais novinho era o bebê, e a gente pensou uma forma de fazer com que essa escolha fosse feita, né? Então a gente pensou num desfecho, que foi a mortalidade, e qual curva poderia prever melhor os desfechos, esse desfecho de mortalidade. E nesse estudo, com essa amostra, a curva Intervall conseguiu identificar maior número de PIGs entre os óbitos, né? Então, a gente, teoricamente, o prematuro PIG morre mais. Então, se a gente conseguir identificar, a curva que conseguiu identificar mais PIGs entre esses prematuros, né? E se esses prematuros PIG têm mais mortalidade, mais comorbidade, talvez essa seja realmente a melhor curva e a curva mais adequada a ser usada. Porém, né, são ainda, como eu disse, são muito poucos estudos que têm esse resultado. Então, é realmente necessário estudos com amostras maiores, outros contextos, né, para que a gente possa confirmar esse achado. E aí, se realmente a Intervall é a melhor curva para avaliar essa população. Pode passar. Acabou, né? Acabou. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Não, desculpa. Estou aqui no WhatsApp olhando as... Desculpa, gente. Cíntia, excelente palestra, né? Estou vendo várias informações aqui no chat, né? Todo mundo bem interessado. É bom que é um tema que despertou interesse, né? Várias pessoas, tem gente até que deve trabalhar na área que a gente respondendo aqui. Eu falei assim, não deixaram nem para você responder. Eu vou... Eu vou ler aqui algumas perguntas, né? Eu tenho conhecimento teórico, né? Mas o prático é sempre bom ter também. Sim, sim. E até na questão, né, já que a gente se conhece, né, já há tempo, né? É uma área que eu amo, né? Já tenho, sei lá, uns 10 anos trabalhando com follow, né? Eu fui staff do Pedro Ernesto há uns 18 anos e continuo atuando agora lá no HUGG nessa área. Então, eu sei quanto é importante essa questão da avaliação nutricional de forma correta, né? Que hoje é feita muito pela enfermagem, pela medicina, não quer dizer que é específico, né, privativo da nutricionista, mas a interpretação que é relacionada com a intervenção dietética precisa, sim, cada vez mais da nossa atuação como profissional. Vou te passar algumas questões. O que você prefere? Que eu fale separadamente ou eu falo um resumo do que foi falado aqui e você responde num todo? Como é que você prefere? Acho que é melhor um resumo, né? Se tiver perguntas repetidas, né? Tá. Melhor aí, que eu não vi. Tá, tem algumas dúvidas iniciais em relação até a própria determinação do prematuro, né? A questão da correção da idade, né?
que eu escrevi no chat, a questão de a definição de ser prematuro e certos sinais depois, né? Algumas pessoas têm dúvida se precisaria continuar corrigindo. Foi uma das perguntas. Depois? Até 42 semanas. Eu que respondi que nessa parte só até começa abaixo de 37, né? Mas você pode reforçar isso depois. Falar a questão do neurodesenvolvimento. Oi, fala. Simone. Se eu puder fazer um comentário, esqueci, posso voltar aqui para ver quem foi que fez essa pergunta. Mas, na verdade, só para a gente explicar melhor, né? Que ela diz assim, a idade corrigida a gente considera 40 semanas, mas ela perguntou por que se a gente considera termo de 37 a 42, né? Por que a gente faz o cálculo com 40? Não sei se vocês querem falar, Cíntia e Simone. Com certeza vocês dominam muito mais prematuros do que eu. A minha opinião, que eu sempre penso a gente também, quando faz cálculo, por exemplo, de ganho de peso adequado na gravidez, quando a gente planeja uma gravidez, a gente tem sempre uma idade gestacional alvo. Essa idade gestacional alvo é 40. Então, por isso, acho eu que é essa a explicação, por isso que a gente usa uma idade corrigida. As meninas podem... Na verdade, é um padrão mesmo, como você acabou de falar, Michele, é um padrão que foi estabelecido pela medicina, né? Que, na verdade, os partos hoje de 41, 42 semanas são cada vez mais raros, né? Mas acontece, mas não tem a necessidade de fazer a correção. Ainda tem um gap, né? De 37 a 40, né? Que fica essa dúvida. Mas antes de 40, né? Mas para ser prematuro teria que ser realmente abaixo de 37. E se for a mais de 40, não se faz nenhuma correção, não. Só realmente quem nasce abaixo das 37 semanas. As outras perguntas foram focadas, assim, na questão do desenvolvimento. O bebê prematuro consegue atingir seu desenvolvimento adequado ao longo do crescimento? Então, acho que é importante você falar quanto tempo. Acho que você quer falar um pouco na apresentação, mas reforçar quanto tempo ele leva para obter, né, a questão do peso, a estatura. Deixa eu ver aqui outras questões. Pode ter complicações na introdução alimentar, um prematuro? Deixa eu ver se tem mais. Acho que basicamente é relacionado ao crescimento, desenvolvimento e as dificuldades em relação à alimentação. Bom, em relação à idade gestacional, acho que vocês já responderam, né? Já respondeu também. Realmente, assim, a gente usa uma idade gestacional alvo de 40 semanas, né? Foi definido isso, eu acho que mais porque a maioria dos bebês nascem, né, aproximadamente com 40 semanas, né, seria o ideal pela medicina o bebê nascer. Em relação ao tempo, né, para o cálculo de peso e estatura, a gente calcula que essa idade corrigida deve ser calculada para o peso até 2 anos e para a estatura até 3 anos, né? Espera-se que esse bebê prematuro ele tenha um atraso de crescimento e de desenvolvimento, muitos acabam tendo, né? Por isso que a gente corrige até 2 anos, mas algumas crianças, né, eu vejo em alguns estudos que existem algumas crianças que você precisa corrigir por mais tempo, então esse olhar individualizado, né, tem que haver, mas no geral é isso, assim, o peso é corrigido até 2 anos e a estatura é corrigida até 3 anos. Deixa eu só complementar, Cíntia, que assim, do mesmo jeito que você falou da questão dos casos específicos, né, da correção, mas também tem ao contrário, né? Tem casos que, às vezes, com 7, 8 meses, dependendo do grau de prematuridade, essa criança, às vezes, no sétimo, antes do 1 ano de idade, ela já alcançou a normalidade. E aí, na questão da conduta nutricional, você acaba, às vezes, tendo que avaliar o bom senso para você não superestimar as necessidades energéticas dessa criança. Mas o que eu vejo nos follows, né, no acompanhamento do desenvolvimento, é meio padronizado os 2 anos para correção do peso e da estatura. Mas é um padrão, acho que até mais uma questão de ter uma compilação de dados, mas a gente, como nutricionista, a gente tem a questão da alimentação, né? Então, assim, porque se a criança já alcançou no estágio de normalidade, por que eu vou continuar dando uma taxa calórica mais alta se ela já chegou à normalidade? Por isso que eu estou falando que precisa ser um olhar individualizado mesmo. Precisa ser individualizado esse olhar e
Eu acho que é mais para você não achar que a criança, às vezes, com 1 ano ainda não alcançou, né? Eu acho que é mais para essas crianças que ficam abaixo da curva, né? Abaixo do peso e abaixo da estatura, para os pais não ficarem muito angustiados com isso e saber que eles precisam pelo menos aguardar até 2 anos, 3 anos, para avaliar se essa criança realmente não chegou à altura desejada, ao peso desejado. As crianças que chegam antes, realmente tem que ser avaliada individualmente e ajustada a dieta, né? Para que essa criança não tenha problemas futuros com esse excesso de nutrientes ofertados para ela, desnecessariamente. Teve uma pessoa que perguntou se... não, era da introdução da alimentação complementar, né? Sim, o ideal é que a introdução também seja feita a partir da idade corrigida, né? Então, a introdução alimentar é feita a partir dos 6 meses, mas ou ainda assim observando os sinais de prontidão do bebê. Então, tem crianças que nascem a termo, mas que só vão ter uma introdução alimentar de fato mesmo lá pelo 7º mês, às vezes 8º mês. Então, cada bebê deve ser analisado individualmente, mas de forma geral, os bebês têm que ser feita a idade corrigida para esses bebês. Então, tem que ter pelo menos 6 meses de idade corrigida e ainda assim avaliar os sinais de prontidão para que a introdução seja feita. Tocando um ponto até importante para que como tem muito aluno, às vezes alguns profissionais, e isso também na minha prática clínica, a maioria dos estudos, né, que tem publicados, eles pedem para antecipar a introdução da alimentação complementar para 3 meses, 4 meses, porque é uma rotina, às vezes, que é de outros países, e algumas justificativas porque dizendo que, como a criança precisa de um porte energético maior, precisaria introduzir antes. Mas na minha prática clínica não há necessidade. A recomendação é a mesma para a criança a termo aos 6 meses, só que é por idade corrigida. E claro que se for postergar é por questão de indicação clínica, mas não tem um prejuízo no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, se ela for introduzida a alimentação aos 6 meses de idade corrigida, salvo questões específicas. É só para poder estar reforçando aqui essa questão. E, claro que casos específicos, né, por exemplo, a gente tem a questão do grau de prematuridade, a gente tem a questão de a criança ter uma sequela da prematuridade, mas uma criança só que nasceu prematura, mas não teve nenhuma sequela importante, é uma criança, gente, vai ter uma puericultura normal, desde que ela seja assistida de forma correta, de forma multidisciplinar. Teve uma colega aqui que falou da questão da fono, da fisioterapia, terapeuta ocupacional, todos os fatores, mas na prática eu observo, quanto mais multidisciplinar for essa equipe, eu só reforço mais uma vez o nosso papel como nutricionista, né? Porque é um gap. Hoje a gente acaba deixando só a enfermagem fazendo a avaliação nutricional e o pediatra cuidando da alimentação. E existem muitas particularidades dentro do atendimento que faz diferença. Então, assim, eu sempre reforço isso, estimulo, porque é uma área ainda que tem que ser descoberta, que tem que ser estimulada nessa questão. E tem um aluno aqui que perguntou sobre a questão, acho que gemelar, peraí. Mas eu não entendi. Em caso de gravidez gemelar, que normalmente são prematuros, isso eu não entendi, acho que ela fez uma afirmação, porque não, mas nem sempre uma gestação gemelar significa que vai ter parto prematuro, é uma prevalência maior. E uma coisa importante, gente, a amamentação também, seja outra palestra, né, alimentação, né? Mas não, porque às vezes as pessoas pensam que o prematuro é um outro ser, né? É uma pessoa, né? E eu acho importante a gente desmistificar um pouquinho. Ele só nasceu antes do tempo. Mais frágil, né? E às vezes nem é tão mais frágil assim. Talvez na fase da internação ele tem todos os cuidados específicos, mas após a alta hospitalar, a gente tem um papel muito grande de usar essas curvas. Eu e a Cíntia estamos trabalhando nisso, né, desde a internação até após alta, mostrando a importância de a gente poder estar avaliando as curvas, porque não adianta ter uma curva e ninguém usar, né? A gente tem que usar a curva, ver a limitação da curva, ver se tem diferença, se não tem, qual é aquela que ajuda no suporte clínico.
E eu acho que é isso, eu queria dar esse recado. Qual é a né? melhor curva mesmo, né? Decidir, porque a melhor curva não é uma que classifica mais ou menos, PIG ou AIG, né? É a que consegue predizer melhor se essa criança vai ter alguma complicação, né? Ou óbito. Tem uma pessoa aqui que perguntou se o prematuro consegue ser alimentado somente com leite materno. Óbvio. Ele só não vai ser... Se puder, é a melhor forma. A gente cada vez mais, eu e Michelle estamos num grupo lá no hospital, né? Cada vez mais também estamos vendo, desmistificando essa questão, né? Se é o prematuro, tem que ir para a fórmula. Não. A criança só vai para a fórmula se ela tiver algum problema de a mãe não conseguir, por algum motivo clínico, não amamentar, né? Mesmo assim, o que a gente observa na prática é que ela sai com dúvidas na alta e chega no follow-up, a gente consegue fazer a translactação para ela voltar a amamentar. Cada vez mais a gente está tendo mais sucesso e aumentando essa prevalência. E eu espero que... O prematuro precisa tanto, né, do leite materno, de tudo, todas as células. Se eu puder dar uma palavrinha, Simone ia falar aí, porque a gente tem casos de sucesso mesmo, né, Simone, no ambulatório. Mas, Andressa, na verdade, se o prematuro ele for muito pequeno, né, geralmente a gente fala abaixo de 34 semanas, ou pesar menos que 1.800, ele pode ter alguma dificuldade nesse controle de sucção e deglutição. Então, e às vezes as meninas também que têm talvez mais prática de UI, UTI neonatal, vão concordar comigo, né? Às vezes os pais e a equipe percebem que as crianças ficam muito cansadas e elas gastam muita energia para fazer esse processo de sucção e a gente então opta por outra forma de alimentação. Mas isso não quer dizer que não é o leite materno. Então, nesses casos, essa mãe é orientada a ir para o banco de leite, ela ordenha esse leite e esse leite da própria mãe é ofertado para esse bebê prematuro. Lembrando que o leite materno fundamental aí para estimular, né, esse amadurecimento intestinal da criança. Então, eu queria só pontuar isso, porque a gente vai entrar em agosto, mês do agosto dourado, né, de comemoração do aleitamento materno. A gente não pode deixar de falar isso. Ele é tão importante que mesmo as crianças que ficam em dieta zero, hoje a gente já tem trabalhos falando em nutrição trófica, né, a gente dá volumes mínimos de leite materno só para fazer mesmo esse trofismo do intestino da criança. Então, essa mãe vai para o banco de leite, ela ordenha, na verdade, dependendo da condição, né? Ela pode ordenhar na beira do leito, né? Esse próprio leite, e ele é ofertado para a criança. Né, Cíntia? Até melhor que essa ordenha seja feita na beira do leito, você estimula, né? A mãe, quando vê o bebê, quando ouve o bebê, a extração do leite é muito mais fácil do que se ela está numa sala fria, isolada, né? E isso, infelizmente, tem pouca prática a Aparecida perguntou, assim, como ele se desenvolve na curva. Um é diferente de outro. Eu não sei qual é a comparação que ela está fazendo em relação aos prematuros. Como ela falou, tem curvas específicas para abaixo, assim, a Intergrow mesmo, que a Cintia apresentou, tem curvas específicas para o período neonatal e tem curvas específicas para o pós-natal. Existem essas diferenças. Mas o desenvolvimento é acompanhado pelo gráfico mesmo, de acordo com a idade gestacional, semana pós-gestacional, e aí, assim, a classificação é feita, né, como a Cíntia falou, a gente tem parâmetros, né, entre os percentis ou score Z para ver a normalidade e o ganho de peso também, que é uma coisa que a nutricionista faz muito mais que o médico. Desculpa se tiver algum médico aí, mas eu tenho que defender minha classe. A gente tem essa questão do refinado, porque ele pode estar dentro da curva, mas o ganho de peso dele foi excessivo ou foi baixo, porque isso é uma coisa também importante. As pessoas ficam muito preocupadas com o ganho acelerado desse prematuro, de ele alcançar, a mãe fica nervosa de querer comparar, de introduzir rapidamente. A normalidade, ela não sossega, né? E a gente precisa orientar muito, dizer, não, isso é normal, esse ganho de peso está normal. Eu acho que a gente vê isso muito no atendimento. Ela entende melhor quando a gente mostra a criança no gráfico, fala que o ganho de peso está sendo adequado, muito mais do que a classificação naquele momento dele. A evolução dele é gradativa. E, ao contrário, uma evolução acelerada vai dar problemas lá na fase futura. É isso que a gente tenta cada vez mais explicar a essas mães, porque o objetivo é aquele negócio, prematuro tem que comer por 2, não, tem que ganhar rápido, né? E aí a avaliação nutricional, o ganho de peso, essa nova curva do Intergrow, ele já vem com calculadora também para o ganho de peso, então a gente vai melhorando, né, nas estratégias.
acho que a Aparecida perguntou aí no caso de gêmeos. Eu sei que eu vou respondendo mesmo no centro tanto, né? Aparecida, a primeira coisa que você falou lá atrás, Simone falou aí, ó, eu sou mãe de gêmeos e não nasceram prematuros, nasceram a termo. É um exemplo. E foram amamentados exclusivamente também, até 5 meses e meio. Então, eu sei que eles são um caso mais atípico, né? Mas eu só quero dizer que é possível. Mas o que eu posso dizer para você, Aparecida? Existe aí uma grande diferença quando eles são da mesma placenta ou de placentas diferentes, né? Que a gente fala. E aí, essa diferença que você está colocando aí em relação aos gêmeos, isso acontece principalmente quando eles disputam pelos nutrientes, ou seja, quando eles são da mesma placenta, tá? Quando eles são de placentas diferentes, isso nem sempre acontece, porque eles recebem nutrientes da mesma forma. Então, cada caso é um caso. Porque ela falou, todas as minhas perguntas são para gêmeos, né? Cada caso vai ser um caso, no caso de gemelares, aí, considerando gemelares, tá bom? A Andressa compartilhou porque ela foi um relato da vida dela mesma. Ela falou que sou mãe, minha filha ficou internada por 2 meses, e como foi no particular, acabaram dando fórmula. Aquela questão de não achar que o leite... Eu nasci prematura, né? E tive, na época, na verdade, mãe de leite, que não pode mais ter essas coisas, uma mutação cruzada. Mas eu acho assim, que isso é uma cultura mesmo que a gente vai avançando ao longo dos anos. E eu não sei para quem está assistindo, é que o leite da mãe do prematuro tem que ter mais calorias, gente. É até melhor, tem mais fatores, né, específicos. Protetores. Isso, ele tem mais teor proteico, né, Cia? Mais fatores protetores, justamente por considerar exatamente a condição especial dessa criança. E, Andressa, que fique a dica que mesmo essa mãe que tenha, por exemplo, tido um filho num hospital particular, enfim, a gente sabe que isso acontece muitas vezes na rede pública mesmo, né? A gente, hoje, lá no nosso hospital, que é o Gafreguili, a gente está na luta para a gente conseguir melhor estrutura para as nossas mães, em termos de coleta e ordenha de leite, por exemplo. Mas, independente disso tudo, quando essas mães chegam para a gente, por exemplo, lá no nosso follow-up, eu e Simone, a gente tem uma profissional de enfermagem que fica com a gente para estimular o aleitamento materno. Por quê? Porque existe, a gente fala, que a lactação até adotiva, e nesse caso é da própria mãe, uma mãe que nunca nem produziu leite, ela é capaz de produzir, então a gente tem que sempre incentivar o aleitamento materno. Mesmo que ela não tenha conseguido fazer nesse tempo de internação hospitalar, a gente consegue que essa mãe comece e mantenha essa produção de leite. Que não seja exclusivo, mas que seja pelo menos partilhado com a fórmula, né? Qualquer leite materno que essa criança receba já vai estar sendo lucro para ela. Tá, Andressa? Então a gente tem que sempre apoiar essa causa. Com certeza. Já viu que vocês aí, a gente é bandeira follow-up, bandeira leite materno. A minha ainda é amamentada até hoje, já tem 3 anos. Isso aí, sim, parabéns. E assim, eu queria convidar a todos, né? A gente está aberto, né? Eu, Michele, em relação ao núcleo, né? A gente já perguntaram se a gente tinha linha de pesquisa, não nessa, não, mas na outra. E só olhar no site da Unirio, e a gente quer cada vez mais estar estimulando os alunos e os profissionais na área, né? Que tenham mais alunos também, mais profissionais fazendo mestrado, doutorado na área, que a gente precisa, na verdade, potencializar isso. As pessoas têm que começar a identificar, tem nutrição, né? Nutrição não é uma coisa rara, vamos dizer assim, né? Bem, 16h58, né? Chegamos no tempo. Michele, você quer falar mais alguma coisa? Sim. Não, só agradecer a todo mundo que está aqui presente, agradecer aos nossos professores e colaboradores, né, que estão junto com a gente no Nuzanc, o professor Fernando, a professora Lúcia, que também tem muitos trabalhos na linha de alimentação infantil. Sim. Então, visitem depois lá o nosso site e agradecer a Cíntia, né, pela excelente palestra e estar aqui com a gente também. Obrigada, Simone. Muito obrigada. É isso, gente. Depois eu vou querer tirar foto com a equipe aqui, né? Vamos ver se eles conseguem para ficar registrado. Faz um print. Cadê Joana? Podia aparecer as câmeras de Joana, as meninas, ou não? Pessoal, obrigada. É só lembrar vocês, semana que vem, estamos de volta, na próxima quarta-feira. Meninas aí do nosso grupo, quem pode me ajudar me dizendo os temas da semana que vem, para eu já fazer a propaganda aqui? Alguém consegue me ajudar aí?
os bastidores. Olha a pessoa. Produção. Produção. Mas convido todo mundo, então, de qualquer maneira. Esse aqui é o Fernando, vai falar das mídias garanto que é excelente, a gente escolheu as palestras a dedo. E aí a gente novamente vai estar nesse formato. Michele. A gente... Fala aí, Michele. Vai ser o Fernando semana que vem. Isso, fala aí, Fernando. Eu e Manuela. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Fernando Lamarca, colaborador do grupo do Núcleo. Semana que vem, dia 15, estaremos no mesmo horário. Eu e a professora Manuela Dolinski. Então, vai ser um dia bem interessante. A gente vai abordar sobre a saúde da mulher e também ética nas mídias sociais com o viés da nutrição infantil. Então, espero todos semana que vem. Maravilha, obrigada, Fernando. Fernando, além de professor nosso da Unirio, professor de nutrição e pediátrica, ó, estão colocando aí. Assim como a nossa professora Lúcia Rodrigues, ou Aparecida, isso que eu estou falando aqui de novo, né? Então, o Fernando é nosso professor, e ele também é membro do CRN4, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre, meninas, se vocês puderem subir aí, ética nas mídias sociais, na perspectiva de nutrição materna e infantil. Com certeza a gente tem muitas dúvidas, convido a todos os nutricionistas, divulguem isso, porque todos nós deveríamos ouvir. E a professora Manuela Dolinski, professora da UF, uma referência também para a gente, hoje, nossa presidente, né, Fernando, se eu não estou enganado, do nosso CRN4, e vai falar sobre os desafios contemporâneos da alimentação e nutrição na saúde da mulher. Então, conto com todos vocês também no dia 15. É isso. Eu queria tirar foto. Cadê vocês, o pessoal da equipe? Obrigada, pessoal. Nossa cama. Não quer tirar foto, não, né? Cadê a equipe aí? Joana já foi embora da palestra? Não sei. Joana? Adriele? Simone. Cadê o Fernando? Oi. Lúcia? Oi, querida, mas Lúcia, sem fala, foto, tá? Lúcia. Não rola. Não rola. Mas parabéns, eu sinto muito feliz aí de poder fazer parte desse núcleo, com pessoas tão ilustres, né? Como a Michele, a Simone, o Fernando, muito me orgulha. Agradeço por vocês me contarem, né? Contarem comigo nessa participação. Obrigada, Michele, pelas palavras. Amo pediatria, amo minhas crianças, vocês sabem disso. E eu acho que tudo que a gente puder contribuir, né, para quem trabalha na área, de trabalhar melhor e fornecer essas crianças, né, uma melhor qualidade de vida, eu acho que a gente tem que fazer o maior esforço que a gente puder, né? E que todo mundo que está inscrito aí possa aproveitar realmente, que hoje foi muito bom, tanto a Joana quanto a Cíntia, parabéns às duas, porque foram brilhantes. E pela condução aí também da Simone, né, parabéns, e a condução da Michele. Aguardar ardentemente no ano que vem esse brilhante professor que é o Fernando, né, e a Dolinski também, que fala super bem. E muito obrigada aí pelas palavras desse dia, e vamos junto. A Rosana Macedo está perguntando se é você mesmo, Lúcia. Não sei, eu devo te conhecer. Rosana Macedo. Gente, é isso, né? Foi gostoso, a tarde passou, né? Nem parece que a gente ficou 2 horas aqui. E foi muito bom estar com vocês, né? Vamos agora terminar o evento de hoje. Um abraço a todos. Obrigada, beijo. Obrigada, equipe. Como é que eu faço isso aqui? Michele, você está sem áudio. Você está falando a beça sem áudio. Estou falando a beça mesmo. Ia dizer que a Simone chamou a gente para tirar foto. Se ela tirou, nem me avisou que era para sorrir. Quem tiver em condições de abrir a câmera, vamos tirar uma foto. Ela saiu? Tá vendo? Ela sorriu, tirou foto e foi embora. Hein? Ela saiu? Não acredito. É mole? Vamos nós. Então, Gabi. Obrigada, Thaís. Que bom que você gostou. Quem tiver aí com câmera. Helena. Ju, você faz o print?
Faço sim, só esperar as pessoas aparecerem aqui. Gabi, Adriele. Gente, eu não quero falar nada não, mas a gente tem que comprar uma câmera para a Gabi. A gente não consegue ter a Gabi desde março. Gente, o aniversário é em outubro, mas pode me dar esse presente, tá? Porque não tá difícil. Quem são as crianças aí? Acho que é Fernando. É Fernando, Gabi? São as crianças. Fui eu. Faz parte. Todo mundo no mesmo Até par. semana que vem, gente. Temos companhia. Simone voltou. Vamos lá, vamos tirar uma foto. Isso é loucura. Vou tirar aqui. Tá. Pronto. Julinha, eu vou tirar também, porque senão você fica pequenininha. Tá bom. Sorri aí. Oi. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.